Estamos de volta com o Gazeta Entrevista e, como citamos no bloco anterior, o Gazeta Entrevista inicia a partir desta quinta-feira uma sequência de entrevistas com os candidatos a senador. Eu lembro que nós já iniciamos uma sequência de entrevistas com os candidatos a governador. Na terça-feira passada recebemos aqui o primeiro candidato e hoje nós estamos recebendo o primeiro candidato a senador da ordem de entrevistados que faremos nesta quinta-feira e nas próximas 3 quinta-feiras que vêm. E eu lembro também que a ordem de entrevista desses candidatos foi definida em sorteio prévio realizado na presença de todos os partidos e coligações. E o nosso primeiro entrevistado dessa ordem de entrevistas para os candidatos ao Senado é o candidato Roberto Duarte Júnior, do Partido da Mobilização Nacional, que integra a coligação Produzir para Empregar. Boa noite, candidato. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os telespectadores. E é um prazer, mais uma vez, estarmos aqui. E gostaria de começar pedindo, primeiro, desculpas pela minha voz, porque de tanto pedir votos na rua, ela está sumindo. Mas nós estamos cuidando dela agora. Gostaria também de agradecer aqui a emissora, a direção da empresa, por esta oportunidade de podermos expor nossas ideias, nossas propostas e nossos projetos nas eleições de 2014. Eu lembro que cada candidato será entrevistado durante 3 blocos de 10 minutos cada, com o tempo cronometrado para cada um deles. Candidato, a nossa primeira pergunta que nós estamos fazendo para todos os candidatos é por que o senhor pretende ser senador? Olha, eu pretendo ser senador da República para, primeira coisa, alocar emendas, trazer dinheiro para o estado do Acre, para melhorar o convívio para a população acreana. Também tenho ainda o desejo de alterar a legislação que precisa ser alterada hoje em dia em nosso país. Em termos de colocar emendas e trazer recursos, conforme o senhor coloca, todos os parlamentares federais que alocam emendas, posteriormente têm um trabalho para que essas emendas sejam liberadas. E isso, eventualmente, depende até, às vezes, do prestígio político desse parlamentar. O senhor é um candidato que não tem nenhuma experiência política. Como é que o senhor pretende administrar isso? Veja bem, existe a PEC 358, é a PEC da impositiva, do orçamento impositivo. Hoje, o parlamentar que alocar uma emenda, a partir de 2015, o parlamentar federal que alocar uma emenda, ela será impositiva no orçamento da União. Ou seja, não precisará mais ter aquele trâmite dentro dos ministérios para se liberar esses valores para vir para o Estado. Mas se houver a necessidade, com certeza nós estaremos lá em Brasília, estaremos bem relacionados dentro dos ministérios, porque isso, graças a Deus, eu sempre fui muito bem relacionado com as pessoas. E em relação a essas emendas, para que áreas o senhor pretende direcionar esses recursos? Veja bem, com a imposição da PEC agora, a gente tem que alocar 50% das emendas para a saúde. E o restante nós pretendemos alocá-la para infraestrutura, educação, esporte, cultura e lazer. Claro que é papel do parlamentar alocar emendas, mas é também papel de um senador legislar e fiscalizar o Poder Executivo, assim como outras atribuições, como, por exemplo, referendar as indicações do Executivo para cargos comissionados, como os cargos do STF, por exemplo. Enfim, em termos de legislação, como é que o senhor vê o Senado, o que o senhor pretende? Ainda com relação ao tema anterior da alocação de emendas para os municípios e para o Estado do Acre, nós temos uma atribuição diferente. Nós temos uma posição diferenciada da atual dos parlamentares federais do Acre. Veja bem, nós vamos alocar uma emenda para os municípios, mas nós vamos fiscalizar essa emenda. Se ela vai ser bem reaproveitada, pelo prefeito do município e para ver se não vai haver ali direcionamento e nem fraude dentro do processo licitatório para se usar essa emenda. De que forma? Nós alocaremos, por exemplo, uma emenda para um posto de saúde num determinado bairro, num determinado município do estado do Acre. Quando a gente alocar essa emenda, nós vamos acompanhar, primeiramente, o processo licitatório para ver se não há direcionamento a determinada empresa e se não há fraudes. E eu, como advogado, só em ver um processo licitatório, já sei se ocorre isso ou não.
Depois, a segunda etapa é verificar, acompanhar e fiscalizar a execução da obra, se ela está em conformidade com o processo licitatório. E, finalmente, nós vamos fazer uma pesquisa junto àquela comunidade beneficiada para ver se nós atingimos os anseios daquela comunidade. O senhor é candidato pela coligação Produzir para Empregar, que hoje é oposição no Estado. Em relação à distribuição dessas emendas, como é que o senhor pretende priorizar? Primeiro os aliados ou o senhor vai direcionar de modo equânime? Não haverá direcionamento. Justamente foi o que eu acabei de falar a você. Nós temos que fiscalizar. Então eu, como fiscal, eu não posso direcionar a um determinado partido ou a uma determinada prefeitura porque pertence àquele partido. As nossas emendas serão igualmente distribuídas nos 22 municípios do estado do Acre. E aí, retomando a pergunta em relação ao papel de legislar, como é que o senhor avalia o papel de um senador em, digamos assim, propor as leis que vão interferir na vida de todo o país? Veja bem, hoje a gente tem essa primeira atribuição, eu entendo até, não é nem como segunda atribuição, é legislar. Eu, desde que nasci, venho de uma família de juristas. Meu pai era advogado, meu tio era advogado, são os saudosos Roberto Duarte e Rui Duarte, e com eles eu aprendi justamente mexer com as leis, trabalhar com as leis. Nós sabemos, como advogado, daquela falta que faz um legislador lá no Senado Federal, lá no Congresso Nacional. Nós temos que lá atualizar a nossa legislação, nós temos que criar novas leis para melhorar o executivo do nosso país. Nós temos como bandeira principal nossa, por exemplo, a criação da redução da maioridade penal, dos 18 para os 16 anos de idade. O porquê disso? Hoje um jovem com 16 anos, ele pode constituir uma família. Um jovem com 16 anos tem o direito de escolher seus governantes. Um jovem de 16 anos, ele tem consciência dos seus atos. Então, ele tem que responder por seus atos. E com isso, nós vamos diminuir a sensação de impunidade que impera não só no estado do Acre, mas como em todo o país. Por quê? Muitas das vezes, Rogério, os jovens são cooptados pelos mais velhos, pelos adultos, para cometerem um crime. E muitas das vezes nem cometem um crime, só assumem um crime por sensação de impunidade, porque não responderão por aqueles atos. Mas quem defende essa tese também se contrapõe àqueles que não concordam, que dizem que essa medida poderia inchar ainda mais a população carcerária e evitar, por exemplo, de que o jovem possa ter uma recuperação com uma medida menos rigorosa. Sim, mas veja bem, no momento que acabar a sensação de impunidade, diminuirá com certeza a violência, diminuirá com certeza a criminalidade. Então esses jovens que hoje são cooptados, que são iludidos para cometerem crimes porque não responderão pelos seus atos, a partir de amanhã saberão que responderão por isso. Então, com certeza, eles não irão passar e não irão para o sistema penitenciário carcerário. E de outra forma, nós temos como fazer isso também. Nós temos como colocá-los num sistema penitenciário diferenciado. Mas o que nós temos que terminar, o que nós temos que acabar de imediato é com essa sensação de impunidade. E por que o senhor acha que o Senado ainda não fez isso? Eu entendo que faltou argumentos, faltou fundamentos para quem foi um dos que fizeram o projeto de lei e levaram para o Senado. Certo? Eu acho que faltou a ele argumentar aos seus pares, aos seus colegas no Senado, para convencê-los, né, de que deveríamos aprovar a redução da maioridade penal. E isso é uma obrigação, é um dever de um senador, é uma obrigação, é um dever de um deputado federal de convencer os seus pares, os seus colegas, de que aquele projeto é um melhor caminho para o Brasil, é o melhor caminho para o Estado que ele defende. E a redução da maioridade penal também passa por uma reforma no Código Penal, que é outro assunto bastante discutido no Senado. Como é que o senhor vê essa proposta de mudar o Código Penal brasileiro? Olha, veja bem, isso é uma PEC colocada pelo senador Pedro Tax desde 2012, da qual eu defenderei integralmente e como advogado criminalista, sei qual as leis que nós temos que mudar, sei quais os artigos do Código Penal devem ser reformados e atualizados. Além do que, nós temos também que criar novos artigos. Porque, veja bem, o nosso Código Penal é de 1940,
Rogério. Não existia naquela época os crimes cibernéticos que hoje existem, certo? Existe muita folga ali dentro do nosso Código Penal que nós temos que atualizar. Só para encerrar esse capítulo com você. Uma coisa que nós temos que criar é o crime do colarinho branco. Hoje, um político no mandato que rouba o dinheiro público da saúde, da infraestrutura, da educação, ele responde por um crime de corrupção passiva ou corrupção ativa, e não crime de colarinho branco. E a gente tem que transformar o crime de colarinho branco em crime hediondo, para que aqueles políticos, no exercício do mandato eletivo, vão para a cadeia por cometerem crimes contra a sociedade, contra o povo do nosso país. Candidato, o seu tempo está se esgotando neste primeiro bloco. Nós vamos para o próximo bloco e eu já quero deixar uma pergunta ainda nessa linha, né? As mudanças do Código Penal e os reflexos disso na segurança pública. É um tema muito cobrado atualmente e a gente vai abordar daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí.